Muito boa noite. Olá, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. TV Pantanal, Rede TV. Como vai? Vai bem? O programa Opinião está no ar, hoje quinta, e nesta quinta a gente faz um programa de primeira, porque afinal de contas, mais uma vez está a postos com a gente aqui, Wilson Santos, deputado estadual, já foi quase tudo na vida, já foi vereador, já foi prefeito de Cuiabá, foi deputado federal, quis ser governador, mas no meio do caminho havia uma pedra. Silval não deixou. Silval não deixou. E está aqui conosco para mais um bate-papo, a gente vai atualizar você, eleitor do Wilson, e que também não é, afinal de contas, ele como deputado representa todos os matogrossenses, né? Ele é 24 avos daquele parlamento e tem aqui um espaço para sua prestação de contas, aquilo que ele não fez, aquilo que ele fez, enfim. Você pode interagir com a gente via WhatsApp. 99932-2529, está aí no rodapé para você mandar alguma pergunta. Tem alguma pergunta específica para o Wilson Santos sobre... Olha, tem muita coisa importante em Nemate, tem a questão da pesca, outras coisas mais. A gente vai estar destrinchando aqui ao longo da entrevista de hoje, tá bom? Você pode, esteja bem à vontade para interagir com a gente. O Lorenberg Alves também aqui conosco. Boa noite, caríssimo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que se liga no Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Esteja você aonde for, mundo afora. Ô, deputado Wilson Santos, boa noite, bom tê-lo pela primeira vez neste ano de 2022 aqui, não é? E vamos falar aí de coisas boas, rapaz. Uma delas que eu julgo boa, não é? É a Lei 11.676/2022, fresquinha, é chamada a Lei da Pesca, não é? Está aí liberando pesca para o pessoal do entorno do Manso e outros lugares mais. Eu queria que o senhor já falasse sobre isso, o que muda e qual que é o up, qual que é o pulo do gato ou o pulo do peixe, não é? Nessa questão dessa lei que foi recentemente criada e aprovada e sancionada aí no Parlamento. Boa noite. Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos os telespectadores. Com relação à Lei 11.676 de 2022, recente, ela tem origem numa confusão. No dia 29 de julho de 2021, foi publicada uma lei proibindo a pesca profissional, a pesca amadora nos rios Cuiabazinho, em toda a sua extensão, e também mais ou menos 85 quilômetros do Rio Manso. Isso causou uma revolta generalizada em mais de 350 famílias que habitam essas regiões e que vivem da pesca. Depois de 7 meses de muitas tratativas, negociações na Assembleia, gerou essa lei que você citou, 11.676. Ela devolve ao pescador profissional, ela devolve ao pescador amador o direito de pescar em toda a extensão do Rio Cuiabazinho e em quase toda a extensão do Rio Manso. Em apenas 3 quilômetros do Rio Manso, o pescador profissional está proibido de atuar, que é da barragem da usina, descendo 3 quilômetros. Nesse pedaço do Rio Manso, de 3 quilômetros, manteve a proibição da pesca profissional. É justo, inclusive, né? Paulo, começou tudo com uma belíssima ideia do deputado Max Russo. O deputado propôs a criação de uma espécie de um berçário. 5 quilômetros abaixo da barragem e 5 quilômetros acima da barragem estaria toda a pesca proibida, exceto a pesca científica. Mas no decorrer da tramitação desse projeto, colocaram um submarino, professor Lorenberg. Mantiveram a capa do projeto, o número do projeto, a mesma ementa, que é aquele resumo do projeto, mas mudaram o miolo. De um berçário de proteção aos peixes, criou-se um sítio para pesca esportiva em Mato Grosso, proibindo a pesca amadora, proibindo a pesca artesanal e a pesca profissional. Isso revoltou gerações de pescadores que vivem ali, Paulo. Então, essa lei, ela repõe e devolve a possibilidade da pesca amadora e da pesca profissional, tanto no Rio Cuiabazinho como em grande parte do Rio Manso.
Isso volta a dar a garantia de sobrevivência, emprego, para mais ou menos quantos pescadores? Você tem mais ou menos essa estimativa? Você que esteve sempre acompanhando essa luta aí. Sim. E uma reivindicação dos pescadores, quantos que devem? Paulo, nós calculamos que mais ou menos 350 famílias. Muita gente. Nem todas têm emprego, mas acaba gerando renda. Sim. Então o pescador profissional ele pode tirar até 125 quilos por semana. E ele pode não só armazenar esse peixe, como transportá-lo e vendê-lo. Isto é o que a lei garante, está dentro da lei. Nós não defendemos a bandidagem na pesca. A pesca predatória, esses criminosos, nós não defendemos. Agora, o pescador profissional, que tem sua carteira registrada na sua colônia, que vive disso, que trabalha em relação à pesca, esse tem a nossa defesa. Tá certo. Muita gente, centenas de famílias, então, sendo beneficiadas com essa lei que foi aprovada recentemente aí. Lorenberg Alves, por favor. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. Obrigado, Lorenberg. E o nosso telespectador já está ganhando. Primeiro, pela sabedoria, pelo conhecimento, pela experiência e por ser um professor de altíssimo nível. Obrigado, Lorenberg. Isso nos orgulha bastante. Deputado, eu não vou mais fazer a pergunta que eu propus ao meu amigo telespectador sobre o Conselho LGBT, porque eu já o fiz. Tá. Ao deputado estadual, o Wilson Santos. Então, não vou mais fazer. Vou pular, vou pegar carona na pergunta que o Paulo fez agora há pouco. Nos últimos 3 anos, de acordo com o site O Bom da Notícia, de 27 de dezembro do ano que passou, o senhor teria apresentado 2.468 proposições, das quais 240 projetos de lei, e destes projetos de lei, mais de 50 já têm a sanção governamental. E aí, além desse projeto da pesca, eu gostaria de saber do senhor qual um outro projeto que se destaca no rol desses aqui, todo esse conjunto de projetos. O senhor tem a impressão e a convicção, de fato, que o senhor é um dos deputados mais atuantes na Assembleia Legislativa. Lorenberg, agradeço e quero devolver também a gratidão. Você é um dos quadros mais preparados da televisão mato-grossense, sempre com perguntas muito bem elaboradas. Na verdade, nós apresentamos quase 2.500 proposições, mas destas, 702 são projetos de lei. Emendas à Constituição, leis complementares. Desse volume de 702 projetos, 61 viraram leis. Eu destaco aqui 6 leis para a comunidade de dislexia. Por exemplo, a pessoa disléxica tem direito a 1 hora a mais nas provas de concurso público em Mato Grosso. Tem direito a 1 hora a mais na prova do Detran, tanto na prova teórica como também na prova prática. Então, são ganhos que nós conquistamos para o disléxico. Criamos um plano de atendimento especializado para a criança, para o adolescente que está na rede pública de ensino. Como é que ele deve ser acolhido, quais são os materiais didáticos, a capacitação dos professores, para que identifique os primeiros sinais de dislexia. Então nós temos um conjunto de 6 leis que está beneficiando de maneira direta. Ainda ontem estivemos com o secretário Alan Porto discutindo a implantação do primeiro centro de diagnóstico para disléxico, suspeito de dislexia, de autismo, síndrome de Down, que não tem na área pública. A família pobre não tem. Eu destaco também a lei que implantou a cláusula de compliance em Mato Grosso. Então, todas as empresas privadas que tiverem um relacionamento com a máquina pública em Mato Grosso precisam ter seu código de ética. São obrigadas a ter um comportamento ético. E é uma cláusula que nasceu em nível internacional e nós conseguimos consagrar aqui com o apoio da OAB Mato Grosso. Também destaco aqui a sala de transparência. É uma lei de nossa autoria que criou uma sala de licitações. Então, todas as licitações do governo de Mato Grosso são transmitidas ao vivo pela internet. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que esteja conectado à internet pode acompanhar online as licitações no estado de Mato Grosso. Você não tem visto escândalo em Mato Grosso em relação à licitação. Há vários anos não tem um escândalo, porque a coisa ficou completamente transparente. Na área do autismo também criamos algumas leis diretamente
ao autismo. Na área da pesca, nós também conseguimos fazer o inverso, evitar que fosse transformada em lei a chamada cota zero. Uma luta nossa, com muito cuidado, com toda essa experiência, nós convencemos o governador Mauro Mendes a retirar o projeto de lei da chamada cota zero no final de 2019. Então, além da gente construir legislações, nós também evitamos outras leis. Fizemos também algumas emendas à Constituição, uma que garante a volta dos 60 servidores da Empaer, que adentraram na Empaer, uma empresa pública, após o advento da Constituição de 88, certo? E por processo seletivo e não por concurso público, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que todos os servidores que entraram em empresas públicas ou sociedades de economia mista por processo seletivo, até 23 de abril de 93, deviam ser efetivados. Esse acórdão do STF acabou sendo elevado ao texto constitucional em 1998. Então, todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que contrataram servidores sem concurso público, mas por processo seletivo, tiveram garantida efetivação. Eu também consegui aprovar uma emenda nesse sentido e agradeço meus colegas deputados. Também conseguiu aprovar uma lei complementar que proíbe a extinção da Empaer em Mato Grosso. A Empaer está presente em 131 municípios. Como o SUS é de uma capilaridade extraordinária em Empaer. Nós conseguimos evitar. Então, assim, en passant, eu lembro dessas 8, 10 leis que eu considero de alto alcance social e que tem tudo a ver com o dia a dia do cidadão. Deixa eu fazer um adendo aí nessa última que o senhor falou aí da Empaer. Da Empaer. O glorioso Mauro Mendes Ferreira, ele quando assumiu, ele falou assim, vamos fazer um estudo aí de viabilidade para saber o que a gente faz com a Empaer, não é? E ali tinha muita coisa que tinham que ser adequadas, não é? Quando um deputado, aí é uma pergunta realmente de um leigo, assim, eu mais ou menos imagino como que seria, mas assim, queria que você respondesse. Um deputado pode propor isso, essa lei aqui é para proibir a extinção, só que isso não entra no visto de iniciativa, porque não está sendo ingerente, não tá fazendo uma ingerência no trabalho do executivo, porque tem também essa, por exemplo, o Mauro pediu viabilidade lá, não é? E aí quando você pede isso aí, não está constitucionalmente ilegal? Paulo, muito boa a sua pergunta. Na verdade, o Mauro Mendes, quando assumiu o governo do Estado, logo no dia 5 de janeiro de 2019, ele encaminhou um pacote de projetos à Assembleia Legislativa. Aquele mês de janeiro nós passamos inteirinho discutindo esse pacote. E uma das proposições era autorizar o Executivo a extinguir a Empaer, a Metamate, o antigo Cepromate MTI e mais 2 outras empresas. Muito bem. Com o passar do tempo, nós observamos e fomos profundamente procurados para conhecer a Empaer com mais detalhes. E a gente foi estudar a história da Empaer. A partir de 2003, quando o agro assume o governo do Estado, a direção política do Estado, a Empaer sofre um processo de abandono, de emagrecimento intencional. A Empaer foi perdendo suas prerrogativas, foi perdendo quadros, não havia reposição desses servidores experientes, e intencionalmente havia um interesse em tornar a Empaer fragilizada para justificar a sua extinção. Então, há 2 décadas sobrevive, ninguém sabe como. Porque os donos do poder não tinham interesse na Empaer. Tinham interesse numa relação com o agronegócio maior. Certo? Não tinha interesse em fazer algo pela agricultura familiar. Então, é um processo histórico muito claro. Muito bem, eu apresentei o projeto retirando da própria lei complementar que foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador, esse item que tinha Empaer. Então eu propus a retirada. Nós aprovamos na Assembleia, o governador vetou e o parlamento derrubou o veto e transformou em lei. E isso nunca foi questionado através de nenhuma ação direta de inconstitucionalidade. Então passou-se o prazo e esta legislação está oficializada. Não há declaração de inconstitucionalidade e o presidente da Assembleia, Botelho, promulgou. Então hoje há uma lei em Mato Grosso que proíbe o Executivo de extinguir a Empaer. Contra a vontade do Executivo.
Poderia pôr a PGE para ir para a justiça e tudo? Poderia, né? Aí, sabe lá. Poderia, mas o governador Mauro achou por bem não ir. Ele estimulou um PDV, um programa de demissão voluntária. Mais de 210 servidores pediram a demissão voluntária, fizeram acordo com o Estado. Isso rebaixou o montante da folha em mais ou menos 46%. E agora o governador está virando a página, está discutindo com a direção da Empaer para um incremento de mais de 50 milhões e vai, parece-me que agora, dinamizar a Empaer. Então, quer dizer, foi importante salvar a Empaer. Foi bom. E agora, bom, eu estou louco para saber, estou curioso para saber o que constará dos planos de governo dos candidatos que virão por aí. Como que estará a Empaer nesse plano de governo? É bom que se fique muito atento aí, porque o Wilson está falando aqui e não está exagerando, não. É de uma extrema importância a Empaer aqui para o nosso estado. Ainda mais Mato Grosso, né, com esse potencial todo, a nossa agricultura familiar e tudo mais. Então é bom ficar atento aí para que ninguém deixe exterminar a nossa querida Empaer. Orenbeck, se tiver uma daquelas suas aí, a mais curta possível, para que o nosso caríssimo entrevistado responda ainda nesse bloco. Mas muito curta, viu? Aproveitando a sabedoria e o conhecimento do Wilson Santos, vou fazer uma pequena provocação, sempre no bom sentido. Tem aquele projeto do governo que cria novas regras para distribuição ou redistribuição do ICMS. Com certeza o senhor conhece muitíssimo bem o texto vindo do governo e foi parar na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber exatamente qual é a sua opinião a respeito, não sei se está atropelando os passos aí, mas qual é a sua opinião a respeito desse texto? Veja, literalmente do texto do governo. Sim. Responde um minuto, por favor, deputado Wilson Santos. Difícil, Paulo. Então, você quer puxar o intervalo? Boca, tem um botafoguense aqui me ouvindo aqui, assim como o Wilson Santos é botafoguense. Põe então o intervalo comercial, porque aí o Wilson Santos terá mais tempo para responder a essa provocação aqui do Lourenberg Alves, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial. Você pode, mandar sua pergunta, caso você tenha, 99932-2529. Opinião com o Wilson Santos, volta já já. Ok, o Opinião está de volta aqui, rapaz. Eu estava lendo aqui, vamos agora aos destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br, onde você se informa. Nesse clique aí, você se informa sobre tudo, política, esporte, economia. A gente fala aí agora sobre a questão dos números, né, da pandemia, rapaz. Uma idosa de 106 anos, uma de 106 e também um idoso de 101 e mais 15 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde, a SES, na tarde desta quinta, dia 10. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 668.864 contágios, dos quais em 627.475 casos, as pessoas infectadas pelo vírus testaram negativo para a doença posteriormente. Além disso, há também outras 25.877 pessoas em isolamento. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva em Mato Grosso é de 77,89%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 32%. Ambos os números estiveram em baixa durante aí meses, mas voltaram a subir aí após as festas de final de ano, né? Dona Chapada dos Guimarães aí, prefeito. Tem outro destaque também aí. O prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, do MDB, não descartou realizar aí alterações no decreto que restringe em 30% o público nos estádios da capital, o que limitaria o número de presentes no enfrentamento aí entre Atlético Mineiro e Flamengo no dia 20. A expectativa em torno do jogo, que será realizado na Arena Pantanal, segue alta
entre os torcedores, mas esbarra aí no limite até então vigente de público nos estádios. A medida ordenada no decreto número 8.946 de 2022 limita a 30% o contingente de pessoas presentes. Contudo, em nota emitida na tarde desta quinta-feira, hoje, dia 10, o prefeito afirmou que mantém diálogo sobre o jogo junto ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues. Um último destaque aí, rapidão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acatou a ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo deputado estadual Faisal Calil, do PV, e proibiu que o governo do estado cobre imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, referente à energia solar em Mato Grosso. A decisão é desta quinta, hoje, não é? Dia 10, e reflete em uma nova derrota para o Paiaguás. Durante o julgamento, a relatora da ação, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, entendeu que essa cobrança seria inconstitucional. Isso porque, segundo Faisal, com a instalação de painéis fotovoltaicos pelo sistema de micro e também mini geração, no caso a mini geração distribuída, o objetivo é apenas o autoconsumo, ou seja, o sistema não visa a comercialização da eletricidade. Lorenberg, e aí? O governo perdeu mais um agora na justiça. Eu não vou comemorar a derrota do governo não, mas eu acho justo que não se cobre esse tal de ICMS aí. O que você avalia dessa decisão da desembargadora? Eu também acho justo, mas eu tenho a impressão... Você acha justo o quê? A decisão dela? A decisão da desembargadora, mas eu tenho a impressão que essa determinação para cobrar-se o imposto sobre essa energia não cabe, não tem origem no Executivo do Estado. E aí tem um problema. Se não tem origem no Executivo Estadual, fica pouco provável você colocar uma derrota do governo estadual. Talvez seja isso que o governo queira. Por quê? Na verdade, os 24 deputados fecharam questão em julho de 2019, fizemos a legislação proibindo por 10 anos qualquer tipo de taxação sobre a energia solar. Nós fizemos isso. Não há nenhuma dissidência. Os 24 parlamentares votaram por uma lei que proíbe, nós não aceitamos a taxação, porque é uma energia limpa, uma energia que não polui, uma energia muito mais barata, todo mundo que pode está colocando, quem não pode quer colocar, então nós fechamos questão. O governo não cobra ICMS sobre a energia solar consumida, não há esse ICMS. Esse ICMS é quando a energia volta para a rede, essa rede não pertence ao governo, pertence à Energisa. Então esse dinheiro não vem para o governo, esse dinheiro vai para a Energisa. Muito bem. E o governador sempre quis evitar isso. Acontece que o CONFAZ não autoriza. O CONFAZ determina e obriga que os governos estaduais recebam esse ICMS, que é uma taxa por uso do sistema de distribuição, TUSD. Então não é sobre o consumo. Sobre o consumo não há. Sobre o consumo não há taxação nenhuma. A lei da Assembleia está vigorando. É sobre chama-se taxa por utilização do sistema de distribuição. É uma taxa que se paga para a Energisa. Então o governo, na minha opinião, como deixou a entender o professor Lorenberg, está satisfeito, porque agora sim há uma decisão judicial que o impede de fazer essa cobrança. Inclusive o governo, Paulo, já encaminhou documento ao CONFAZ, pedindo ao CONFAZ a autorização para deixar de cobrar. Então, assim, porque muita gente fala assim, o governo está tentando taxar aqui a energia solar. Não é para o consumidor.
Seria uma coisa que seria, lá na ponta, beneficiaria a própria Energisa. Sim, né? Ficam para os 141 municípios, haverá uma mudança, tá certo? Os 25, eles são, até hoje, distribuídos assim. 75% é baseado no PIB de cada município, do Produto Interno Bruto, chamado valor agregado, certo? E 25% eles chamam de critérios, população, área territorial, IDH invertido e outros critérios. O que é que muda? Dos 25% que pertencem aos municípios, agora, ao invés de 75% ser levado em consideração ao PIB, vai ser 65%. Para sobrar mais 10 para vir para os critérios. Então, antes era 75 e 25, agora é 65 e 35. Então, 65 continua baseado no PIB e aqui nos 35, o governo encaminha mudança nos critérios. Ele tira o IDH invertido, ele tira a área territorial e ele acrescenta, desses 35, 15% para educação, 10% para a saúde. E os outros 10 ele divide em esforço de arrecadação própria, meio ambiente e população. Então, resumindo, no final vai dar tudo certo. Como diz o professor de matemática, a alteração das parcelas não altera o resultado no final. Tá certo? Então agora a educação vai ter mais dinheiro do ICMS. Isso é bom, né? O telespectador está participando e você também pode participar via WhatsApp, 99932-2529. A primeira pergunta que chega aqui, deputado Wilson Santos, é o Reginaldo, de Armação de Búzios, do Rio de Janeiro. Olha só, de onde? Lá de Búzios. Tá piscando aqui, viu? Deputado, Mato Grosso foi o primeiro estado a regulamentar a profissão de cozinheiro e chefe, idealizado pelo Fábio Cruz. A pergunta, o senhor está piscando, o senhor investir no turismo, o senhor pretende investir no turismo gastronômico, já que Mato Grosso tem uma grande diversidade gastronômica e precisa ser divulgado para o mundo? Obrigado aí, Reginaldo, pela sua participação aí, tá? Reginaldo, obrigado pela pergunta. Ontem nós aprovamos na Assembleia um projeto de lei de minha autoria que regulamenta a profissão de cozinheiro, chefe de cozinha e gastrônomo em Mato Grosso. Não sei se é o primeiro, mas talvez seja Mato Grosso o primeiro estado a dar esse passo. Isso tudo é ideia do Fábio Cruz, que é um grande chefe de cozinha e líder desse segmento todo. Nós sabemos que hoje nós temos várias faculdades de gastronomia aqui em Mato Grosso, não só na capital como no interior. Antigamente essa profissão ela era desmerecida, mas de um tempo para cá o chefe de cozinha passou a ter um status, passou a ter a importância que merece. E são milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras na cozinha, de restaurantes, de bares, por esse estado afora. Então nós estamos regulamentando a profissão do cozinheiro, do chefe de cozinha, do gastrônomo aqui em Mato Grosso. E que sirva de exemplo, quem sabe, para outros estados. Por meio de lei, né? Isso aí é por meio de uma lei. Para regulamentação, já, como é que está isso aí? Ontem foi aprovado em primeira votação de mérito, a comissão específica tratou desse caso e o plenário aprovou. Agora ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça para saber se há algum óbice, se há algum impedimento. Caso contrário, vem para o plenário, é aprovado em segunda, aí vai para o governador sancionar ou vetar. Mais uma pergunta que chega via WhatsApp aqui no Opinião. Na tela aqui, se a gente conseguir ler também, né? Aqui, ó, o deputado, vários partidos como o PSB, União Brasil e outras siglas estão reclamando da dificuldade para montagem aí de chapa para eleições de 2022. Como essa situação está, a situação do PSDB? A pergunta, o senhor está satisfeito com a atual situação do partido atualmente? Meu amigo Alan Mesquita, jornalista lá do GD, nosso caríssimo Gazeta Digital. Alan, um abraço, obrigado aí pela pergunta.
Alain, muito obrigado pela pergunta. Alain, o PSDB sempre viveu momentos de altos e baixos. Nós estamos num momento complicado. Com a morte do Dan de Oliveira em 2006 e depois também com a saída do governador Pedro Táxi do partido, nós nos reduzimos a 2 deputados estaduais, 9 prefeitos, 8 ou 9 vice-prefeitos e 97 vereadores. Já vivemos momentos muito mais importantes. E o momento agora é de construir uma chapa para disputa tanto à Assembleia Legislativa quanto à Câmara Federal. Não há até o momento nenhum filiado ao partido que tenha oficializado o seu desejo de disputar uma candidatura majoritária. Até o momento não há. Temos belíssimos quadros do partido, Francis Mares, Ari Lafim, Rogério Salles, Nilson Leitão, são grandes nomes no partido, mas nenhum apresentou-se como pré-candidato ao governo do Estado ou à senatória. Então, o que o PSDB vem discutindo é a formação de chapa para a Assembleia e para a Câmara dos Deputados. E a pergunta que se o senhor está satisfeito com essa situação toda é aquela história, vamos usar o que temos, é isso mais ou menos? Vamos usar o que temos aqui para lutar, vamos lutar com o que temos de armas. Exatamente, vamos lutar com o que temos. Eu estou há 21 anos no partido, disputei várias eleições, ganhei 2 mandatos de prefeitos pelo PSDB, 2 mandatos de deputado estadual pelo PSDB, 1 mandato de deputado federal pelo PSDB. Sou muito grato ao partido, muito grato à população que me deu essas oportunidades todas e procuro, como disse o professor Lorenberg, fazer o melhor desempenho possível. O nosso desempenho na Assembleia, como em termos legislativo, é o número 1, é a produtividade número 1. Meu gabinete é o que mais produz na Assembleia. Eu agradeço a todos os meus colaboradores, em nome do Tenente Arnaldo, meu chefe de gabinete. Então, o PSDB vive esse momento e é como você diz, vamos entrar em campo com toda a raça, com toda a vontade, com o que nós temos. Mas ainda estamos aguardando respostas a diversos convites que fizemos a lideranças masculinas, femininas, para que ingressem no partido para disputar as eleições vindouras. Aliás, antes de passar para o Lorenberg fazer a próxima pergunta aqui, o deputado Wilson Santos ele começou a ler aqui algumas leis, quando o Lorenberg o provocou, não é? Das suas principais leis, do seu rendimento, da sua produtividade enquanto parlamentar. Ele falou algumas, né? As pessoas que queiram saber mais sobre a atuação parlamentar do Wilson Santos, ele também é muito atuante nas redes sociais. É só procurar lá, né, deputado? Tem aonde que é? Facebook? É o Wilson Santos MT, Facebook, e o Wilson Santos MT, tudo juntinho, no Instagram. Você vai ter lá o nosso link de leis, de projetos, pode fazer perguntas, pode nos tecer críticas, puxar a orelha. A crítica é muito importante. Né? Orelha é seu tem. Orelha que não falta. Orelha é grande. Então, Wilson Santos MT, tudo junto, Instagram, e Wilson Santos MT também, Facebook. Lorenberg. Deputado, pegando carona na pergunta que o nosso amigo e grande jornalista que fez, existiu, pelo menos foi publicado na imprensa nacional, a possibilidade do PSDB estar encampando uma federação. O que o senhor tem de prático ou de realidade no que diz respeito a esta federação? Falou, inclusive, junto com o MDB. O que há de verdadeiro de toda essa notícia, deputado? Bom, eu sou favorável à federação, por algumas razões, mas a principal é a seguinte. O partido que entrar numa federação com outro, ele disputa a eleição e é obrigado a ficar, no mínimo, 4 anos juntos. Quer dizer, você ganha a eleição e você é obrigado a governar juntos. Se você quiser romper, só depois do final do 4º ano. Que aqui é o que acontece é isso. Cada dia ganha junto, no outro dia já brigou, está fora. Ou então, às vezes, é até expulso do partido. Expulso daquela coligação. Então, coligação é uma coisa. A coligação é a montagem de um grupo partidário para disputar uma eleição. No dia após a eleição, ninguém tem compromisso com ninguém. Essa é a coligação. O novo prefeito, o novo governador prestigia quem ele quiser. Agora, a federação tem uma diferença. Juntou os partidos para disputar a eleição, tem que ficar juntos pelo menos por 4 anos. Então eu acho que esse instituto é muito interessante. Eu sou favorável.
O PSDB vem conversando com várias siglas em nível nacional, vem dialogando com o MDB, com a União Brasil, com o PSC e com Cidadania. Assim como o PT vem conversando com o PSB, PV, PCdoB, assim como o MDB vem conversando. Está todo mundo conversando com todo mundo. E ontem o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que até 31 de maio é o prazo final para as consolidações das possíveis federações. E essa semana o TSE também deferiu aí a junção aí de DEM com o glorioso PSL. Agora cada um vai ter um mês aí para provar aí, mostrar os números, né? A contabilidade de cada um dos partidos. Tem mais pergunta aí, Caroline? Senão eu vou ter que passar para o Lorenberg aqui, ou o quê? Me orienta aqui, minha caríssima Caroline. Mas tem pergunta aí para eu chamar aqui? Tem mais um. Vamos para um zap aqui, aí o Wilson corre para responder. Bora ver. Boa noite a todos do programa. Deputado Wilson Santos, o senhor e também... é a Nilma Silva, ela tem lutado aí, aliás, uma pergunta dizendo assim, que o senhor e a Nilma têm lutado aí arduamente há 3 anos pelo nosso povo, mas gostaria que dissesse aí para a sociedade de Cuiabana, que está atrás aí de tanta... O que está por trás de tanta agressão ao setor pesqueiro? Que o senhor falasse então aí, por que o certo deputado aí do seu partido tem destilado aí veneno à pesca e o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse aí a Letícia Nunes. Ô Letícia, obrigado aí. Letícia tem um pesqueiro importante aí, inclusive, né, uma loja de... pesqueiro que fala, não, é loja que vende produtos de pesca, petrechos e tudo mais aí. Se é a Letícia que eu estou pensando aqui. Pois não, deputado. Se for a Letícia, um abraço a ele, pela audiência, né? Ela tem uma loja de coisa de na pesca, saída ali para Santo Antônio, ali próximo do Parque Cuiabá, vende muito. Copa Tuvira. Tá com a grana, né? Lá tem Miocuçu, tem tudo lá que você queira. Tem um filho dela que é craque de futebol, parece que está em Santa Catarina, já cobiçado por clubes europeus. Tomara que dê certo, né, Letícia? Antes de responder a Letícia, tem outra pergunta mais ou menos na mesma pegada aqui. Vamos ver aqui. Estelão está me ajudando hoje, viu, Caroline? Boa noite. Minha pergunta vai para o deputado Wilson Santos. Deputado, por favor, por que esta perseguição aí em cima do lojista sobre as minhocas no estado de Mato Grosso? Sabemos que o senhor e também a Nilma Silva, vocês estão lutando aí por nós, só queremos trabalho. Maísa, estão as duas aí participando com a mesma... Ok. Bom, Letícia e Maísa, muito obrigado pelas perguntas. É uma pena, né? Parece que não tem nada o que fazer no estado, está tudo pronto, resolvido, e vão perseguir minhoqueiro, perseguir dono de loja de pesca, de vendedor de isca viva. Parece que está tudo resolvido. É o fim da picada. É o fim da picada. Eu quero dizer que esse segmento tem sido castigado nos últimos anos. Há, desde 2012, da gestão Silval, uma predisposição a extinguir a profissão do pescador profissional. O pescador, desde Jesus Cristo, que escolheu vários pescadores para o acompanhar na condição de discípulo, e São Pedro é o principal deles, o pescador existe antes de Jesus Cristo. Eu acho que até antes do mundo existir, já existiu o pescador. Talvez tenha sido a primeira profissão, buscar o peixe para saciar a fome da família. E de uns 10 anos para cá, esse segmento vem sendo duramente castigado. Começou lá atrás, no governo Silval Barbosa, sem nenhum estudo científico, sem nenhum respaldo de uma instituição científica como a Unemate, como a Embrapa Pantanal, como a UFMT. Não há absolutamente nenhum estudo por parte da SEMA, por parte do Instituto Chico Mendes, por parte do IBAMA, absolutamente nada científico, mas há uma determinação para excluir da atividade profissional o pescador. É uma bobagem tudo isso aí. E aí sofre toda a cadeia da pesca, Paulo. Desde a senhora que faz a sacolinha para guardar o milho, para guardar o grão de soja, passando pelo fabricante da canoa, do remo, do barco, do motor de popa,
do dono do supermercado, do posto de combustível, do supermercado, do barco-hotel, da pousada. É uma cadeia que gera mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano e que gera muito emprego e muita renda. O catador de isca, que se expõe à onça, que se expõe a sucuri, que se expõe a outras serpentes malignas, ao frio da madrugada, ao sereno, ao rosto queimado pelo sol, passando a única profissão que só trabalha 8 meses, porque está proibido durante a piracema, 4 meses sem direito a trabalhar, não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem previdência. Eu acho que é preciso que todos os atores desse segmento da cadeia sente, construem, conheça a história. Agora, não se ataca os verdadeiros responsáveis pela destruição dos rios e do estoque pesqueiro. Quem são eles? O excesso de usinas hidrelétricas, o agrotóxico que chega nos rios e córregos, o desmatamento, especialmente da mata ciliar, o funcionamento de dragas no período da piracema. Esses são os verdadeiros vilões e não o pescador. O pescador, ele sempre viveu disso. E tem em nós, viu, Paulo? Tem em nós, no nosso gabinete, todo o apoio. E nós não vamos permitir que trate um segmento honrado e trabalhador dessa forma. É isso aí. Ó, vamos para o intervalo. Aliás, por falar em vilão, estão aí tentando construir mais 6 usinas ali no... A gente vai falar sobre isso no próximo bloco? Vai sim, senhor. Porque é um assunto que preocupa a construção de usinas hidrelétricas e esse é um dos assuntos que a gente aborda após o intervalo comercial com o deputado Wilson Santos, aqui no programa Opinião, que dá um tempo e volta já já. Opinião está de volta aqui ao vivo com o deputado Wilson Santos, deputado estadual pelo PSDB, deve disputar a reeleição aí, não é? Tá pelo menos com o bloco na rua. E hoje prestando conta. Ô deputado, você falou agora há pouco de um dos vilões aí da natureza e aí citou a questão das usinas. E eu estou aqui, rapaz, matutando, será que teremos realmente a construção dessas, acho que são 6, só no Rio Cuiabá são 6 usinas hidrelétricas. Isso pode ser desastroso, né? Ou não? O que o senhor pensa sobre isso aí? Bom, Paulo, há na SEMA um projeto para a construção de 6 hidrelétricas no Rio Cuiabá, da nascente, ali na Serra Azul, no município de Rosário Oeste, até a capital. Só nesse trecho de mais ou menos 190 quilômetros, a proposta é a construção de 6 usinas hidrelétricas. Primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: Mato Grosso não precisa dessa energia. Mato Grosso é um estado exportador de energia elétrica. Isso aconteceu durante a gestão do grande governador Dante de Oliveira, que saiu de um estado importador de energia e passou a ser um estado exportador. Então essa energia que vai ser gerada possivelmente, ficticiamente, no Rio Cuiabá, nós não precisamos dela. Mato Grosso exporta energia. Primeiro ponto. Segundo ponto. Hoje, o que está na moda é energia solar. Em Mato Grosso, há 5 sóis para cada mato-grossense. É um dos estados, se não o mais, com luminosidade. Por isso que aqui dá essa produtividade de soja, de algodão, de milho. Porque chove na hora certa, para de chover na hora certa. E a intensidade solar também é na intensidade certa. O caminho não é destruir rios. O caminho é energia solar, que é muito mais barato para construir, muito mais barato para investir e o consumidor tem um custo muito menor. Certo? Outro detalhe. Existem 133 pedidos para a construção de 133 hidrelétricas só na bacia do Alto Paraguai. É um absurdo uma coisa dessa. É surreal. 133 pedidos para a construção de usinas hidrelétricas na bacia do Alto Paraguai. É um absurdo isso aí. Mas olha só, por que já tem 49 e estão pedindo mais 133? Essa gente não tem limite. É muita ganância. Não, mas o senhor faz parte de um parlamento que pode... Por que existem esses 100 e tantos pedidos aí? Porque a lei permite, não é? Se a lei for mais rigorosa, se ela for alterada, de repente... limita-se isso. Parabéns, né? Paulo, você está certinho. Por isso que eu apresentei o projeto em 2019, não foi agora, proibindo a implantação dessas 6 usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. Lorenberg. Deputado, agora vamos para uma polêmica
pelo menos é o que se diz que é polêmica, que é o projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 9, que proíbe o passaporte da vacina. Esse projeto já foi aprovado em 2 votações na Assembleia e deve estar nas mãos do governador. O governador vai ouvir a PGE e vai ouvir o secretário de Saúde. Pelo que eu sei, os dois têm a opinião de vetar o projeto. E aí caberá à Assembleia derrubá-lo. Mas a minha pergunta vai em outra direção. O senhor esteve presente a essa sessão que aprovou esse projeto? Se o senhor esteve presente, qual foi a votação do senhor? Foi a favor ou contra? Se foi a favor ou contra, qual é a justificativa, a razão que o levou a posicionar desta forma? E uma terceira junta aí, com essas 2 primeiras, o senhor considera que esse projeto é ou não inconstitucional? Bem, sua tradição é essas perguntas muito bem elaboradas. Eu, antes de dizer como foi, eu vou dizer que isso é um pastel de vento. Não vai dar em nada. Você conhece algum estabelecimento comercial, algum órgão nesse estado que está exigindo passaporte da vacina? Alguma feira, algum shopping center, algum hospital que está exigindo? Nenhum lugar exige. Ninguém está exigindo passaporte de vacina absolutamente em lugar nenhum. Posso falar um? A não ser para voos internacionais. Posso falar um? Só que na hora do embarque, no check-in, você tem que apresentar. Fora disso, eu não conheço em Mato Grosso, no Brasil, lugar nenhum que existe. Quer dizer, estão discutindo um assunto que não existe na prática, só na teoria. Na verdade, talvez para marcar posição política. Deixa eu falar um aqui, porque senão eu vou ficar agoniado. Quero que você fala 2. Eu vou falar um. Você consegue falar 2. Eu vou falar. Não, no estado de Mato Grosso, lá no Rondonópolis, lá, o Zé do Pátio está. Bom, aqui na cidade de Cuiabá, na Defensoria Pública, esteve aqui o defensor-geral dizendo que lá o negócio para entrar e sair é cara crachá. É bom, então é isso aí. Então tem um. Parece que o Ministério Público é outro, que também existe. Ah, o Ministério Público também. Não. Ontem eu fui ao Ministério Público falar com o Procurador-Geral de Justiça e não me exigiram nada. E depois fui falar com o promotor de justiça, também não me exigiram nada da entrada. Então, no MP, não. Mas, por favor, continue seu raciocínio que eu estava. Então estou dizendo, às vezes a Assembleia gasta muita energia, gasta muito tempo, debate em cima de algo que na prática não existe. Não existe essa cobrança na prática. É zero. Tá ok, ponto. Eu estou determinado a obrigar o governo do Estado a colocar na rede SUS os remédios à base do canabidiol. Aprovamos o projeto da Assembleia. Esse projeto foi para a sanção, o governador vetou e nós não conseguimos derrubar o veto por 2 votos. Então, quando eu fui procurado pelo deputado Catani, eu disse a ele, vamos fazer o seguinte, eu voto com você no seu projeto. E você, pelo amor de Deus, vote para que a gente consiga obrigar o governo do Estado a colocar os remédios à base de canabidiol na rede SUS. Ele fez esse compromisso comigo. Então nós teremos mais um voto. Eu fiz uma articulação política nesse sentido, esteve no plenário, fiz a votação e acompanhei o projeto do deputado Catani, até porque eu acho que não vai dar em nada. Tá. Aliás, esse assunto aí... Ah, não, a Caroline está urrando aqui no meu ouvido aqui, que eu tenho que colocar a chamada aqui colocar mais perguntas dos telespectadores. Hoje o povo está... Bateu o recorde hoje de pergunta, Paulo. Bora ver aqui. Nobre deputado Wilson Santos, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria sobre esse malogrado projeto que querem utilizar aí o Pantanal Mato Grossense como um espaço para plantação de soja. Quais prejuízos o Pantanal sofreria com essas medidas, professor Oscar Correia? Professor Oscar, um forte abraço, muito obrigado pela pergunta. É um absurdo. É um absurdo. É o projeto 03/2022 que deu entrada no dia 4 de janeiro, 24 horas depois, já tinha o parecer favorável. Eu estou dizendo a você que o meu projeto sobre a proibição
das PCHs no Rio Cuiabá, ele é de 2019. Até hoje não foi votado, não concluiu a votação dele. Estamos indo para o 3º ano desse projeto lá. Ele ficou 2 anos engavetado na Comissão de Meio Ambiente. Este projeto, que dentre outras coisas, propõe o plantio de soja na planície alagável do Pantanal. Presta bem atenção. É na planície alagável. É um absurdo. Inaceitável. Então eu me levantei contra o projeto. Inclusive fiz uma negociação com o deputado Gilmar, que é líder do meu bloco na Assembleia, para que eu saia da Comissão de Constituição e Justiça e vá para a Comissão de Meio Ambiente. Então, na próxima renovação, eu estarei como membro titular da Comissão de Meio Ambiente para frear essa comissão. É uma loucura isto. A comissão já aprovou essa loucura, já tem parecer em relação a isso. Ela já trocou áreas, APP, reservas, para atividade mineral. Já fez, eu votei contra isso também. Essa comissão foi quem mexeu no projeto da pesca do Max e criou toda essa confusão com os pescadores do Manso e do Rio Cuiabá. Então alguém precisa frear essa comissão. Ô, Avalone. Precisa frear essa comissão. Então, Paulo, professor Oscar, é uma loucura isto aqui, autorizar o plantio de soja, certo? Na planície alagável. Eles querem alterar a Lei 8.830 de 2008, no seu artigo 9º, onde a lei é clara, diz claramente, está proibido a implantação de empreendimentos de médio e alto impacto na planície alagável do Pantanal. Eles querem agora mudar esse artigo para permitir alguns empreendimentos justamente na área alagável do Pantanal. Eu vou ser contra. Pode ser quem quer que seja. De partido de oposição, da situação do meu partido, eu vou ser contra, eu não admito isso. Vão ser 2 tucanos se beijando, se bicando, se bicando, porque se o Wilson for para a Comissão do Meio Ambiente, o Avalone, que eu falei aqui agora, hoje é o presidente ali da comissão. Então, rapaz, tira da gaveta, Avalone, essas questões aí envolvendo a PCH, esse negócio não pode ir para frente não, mas eu não sei o que está pensando na cabeça. Reluzente do Avalone, que teve aqui recentemente. Olha, tenho 3 minutos para encerrar o programa, tem mais uma pergunta que chega aqui. Bora ver aqui. Boa noite. Deputado Wilson Santos, gostaria que o senhor falasse sobre os poços que têm sido perfurados das regiões que sofreram na seca, principalmente nos municípios de Santo Antônio de Ivejá e Barão de Melgaço. Nilma está perguntando. Não, Nilma, obrigado pela pergunta. 1 minuto para a resposta. Nós inovamos, né? E apresentamos pela primeira vez uma emenda destinada a poços. Eu coloquei lá R$1 milhão aproximadamente, estão sendo perfurados 12 poços na comunidade de Morro Grande, mando um abraço para o Pedro Kaiser, na comunidade de Acorizal já foi furado, meu amigo Leopoldino, na comunidade de Pontal do Glória foi furado o poço artesiano, Santana Taquaral foi furado, São Sebastião, Córrego do Ouro, assentamento 4 de outubro, lá em Campo Verde, Santo Antônio da Fartura, são 12 comunidades rurais que estão recebendo poços artesianos de emendas de nossa autoria e já estou destinando mais emendas este ano. Beleza, eu não tenho tempo, tenho horário de rede para cumprir. Deputado Wilson Santos, eu queria falar mais, eu queria dizer antes de encerrar que eu sou a favor dessa luta sua pelo canabidiol aqui, para uso medicinal. Obrigado. E também a luta do que o senhor faz pela Unemate também aqui, que ela já é realidade aqui na cidade de Cuiabá. Eu não consigo, eu tenho que, senão o Dona vai ligar aqui, me dá maior expor, eu tenho que encerrar o programa. Muito obrigado por ter vindo aqui e estamos aqui a posto para bem informar. Quero só dizer ao pessoal de Poconé que sábado, das 8 às 11, eu estarei em Poconé dando aula sobre história de Mato Grosso para aqueles que não faziam o concurso na área da segurança pública. Então, neste sábado, das 8 às 11, em Poconé. E dia 14, se eu não estiver equivocado, dia 17, eu estarei também no Hotel Mato Grosso Fazenda, passando conhecimento sobre história de Mato Grosso. Lorenberg e Paulo, obrigado por mais uma vez, oportunidade privilegiada desse programa que é líder de audiência no horário. Obrigado também ao Edilson Proença, que é filho da nossa queridíssima Jaci Proença. Um abraço para sua mãe, tá? Que é responsável pela rede social aqui do Wilson Santos, o Edilson. Edilson Proença, grande vascaíno. Sofredor. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Falar em meio ambiente, amanhã a gente entrevista aqui o Joelson, doutor Joelson de Campos,
Maciel. Ele é promotor de justiça da 16ª Promotoria, que é uma das que cuidam do meio ambiente. Ele vai falar muita coisa importante aqui às 7h30 da noite. Esse é pantaneiro, inclusive. Pantaneiro. É esposo da doutora Amine. Povo do Livramento. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também. Amém.